só estaria uma pessoa aqui falando em uma apresentação. Mas o que tem mostrado na discussão hoje pela manhã é que não é uma solução única, que nós temos que ver um problema como um problema complexo que necessita intervenções a vários níveis. E é um problema internacional. Eu vou falar rapidamente sobre o relatório da Organização Mundial de Saúde e vou usar alguns surtos, brotes do CRE e falar um pouquinho de estratégias para prevenção. Eu coloquei esse slide porque é um slide do Keiji Fukuda, da Organização Mundial de Saúde, que mostra a urgência do problema. E eu falo isso porque agora todos os países que querem participar dessa iniciativa têm que escolher pelo menos alguns das bactérias resistentes para enfocar e ser parte desse movimento. E o que mostra é que realmente, como vocês estão falando do problema, como tratar os pacientes, é que a gente está sem opção. Então, a gente está numa era quase pré-antibiótica. E isso não vai melhorar, porque em termos de novos tratamentos, novas drogas, por mais que tenha estímulo para que haja novas drogas, vai pelo menos demorar uma década para que tenha droga suficiente, vai ter uma ou outra, mas como o Dr. Rafael até perguntou antes, as bactérias vão estar talvez até adiante em termos de mecanismos de resistência. Então, para que a gente tenha um arsenal bom de tratamento, vai demorar muito tempo. E então a gente falar sobre tratamento é fundamental, mas se a gente só ficar falando do tratamento sem ter como prevenir, daqui a pouco não vai dar para tratar, porque não vai ter, nós não vamos ter opções. E o que eu acho importante desse treinamento de hoje é que não é só para infectologistas. É o dia do infectologista aqui no Uruguai, mas as pessoas que estão aqui e também pela internet, muitos são provavelmente clínicos gerais, porque o problema da resistência antimicrobiana, no momento, afeta todas as especialidades. Afeta todas as especialidades, especialmente aqueles que lidam com pacientes de alto risco. Pacientes transplantados, com cirurgias complexas, com condições crônicas, esses são aqueles que, esses pacientes têm alto risco e os clínicos, todos os profissionais de saúde lidando com esses pacientes, têm que prestar atenção na parte das infecções, das infecções por bactérias resistentes. Eu não vou falar muito de números, porque os números variam, e variam dependendo da metodologia usada. E como eu falei antes, os números não são perfeitos, mas ele, pelo menos, para que os números estão ajudando? Não a vocês, mas os números estão ajudando para algumas autoridades verem que é um problema que tem que ter mais recursos. Ou recursos, como foi falado aqui, que vocês tenham acesso a drogas, ou que tenham acesso a várias oportunidades para melhores tratamentos, ou diagnósticos. Então, essa é uma oportunidade para realmente usar um momento para pedir o que é necessário, não só para tratar, mas também para prevenir e diagnosticar, porque a parte microbiológica, os laboratórios, também tem um problema muito sério no que fazer. Então, você vê que quando ou na União Europeia, ou na Ásia, ou nos Estados Unidos, os dados não são só números, são custos, para mostrar que talvez o investimento daqueles países em várias estratégias seja uma maneira não só de salvar vidas, mas também de diminuir custos. Aqui é só a lista da Organização Mundial de Saúde, mostrando que é um problema comunitário também, mas a maior parte das bactérias que tem uma preocupação maior são aquelas que a gente está lidando em pacientes graves e pacientes que muitas vezes adquirem na área de saúde. Porque os pacientes graves vão estar na área de saúde e a gente está vendo transmissão de paciente a paciente, então é um órgão multiplicador desse problema. Com também problema em termos de salmonela, shigella e gonorreia
porque em muitos países, não sei a realidade do Uruguai e de outros, mas em muitos países isso está tendo condições bem ruins. Nesse diapositivo é só para mostrar como varia a prevalência de resistência, não é nem incidência, mas a prevalência. E vocês viram nos slides anteriores que realmente, dependendo do país, dependendo até de como você faz a qualidade do seu laboratório, como você faz o corte para o MIC, os resultados podem variar. Mas o mais importante, o mais preocupante é que a gente vê que é um problema em todos os lugares. Eu quero falar um pouquinho, e esse eu comentei para vocês antes, que são as prioridades para nós nos Estados Unidos. Eu quero enfocar no CRE. CRE, vocês viram em todas as apresentações, não é uma bactéria, é uma família. E dependendo até das enzimas, a coisa está mais diversificando. E uma pergunta que a gente, primeiro por que a gente está enfocando no CRE? Porque clinicamente é importante. A gente está vendo que acaba sendo resistente para várias classes de antibióticos, como vocês viram o Dr. Rafael falando. Alguns são resistentes a tudo, então não tem quase nem discussão muito do que fazer, e são, quando invasivos, associados com alta mortalidade. Muito transmissível, paciente-paciente, e também a gente vê o problema da transmissão a nível de plasmídio. O que a gente tem visto em muitos países e nos Estados Unidos, que ainda tem oportunidade para contenção. Ainda não está totalmente disseminado. Então, quando tem a possibilidade de contenção, é uma coisa que realmente é importante a gente enfocar. Agora, mesmo o CRE, na minha volta para os Estados Unidos esse fim de semana, eu já sei que segunda-feira, mas espanhol, esqueci, lunes, já tem uma reunião para ver nos Estados Unidos como que nós vamos enfocar qual CRE que nós vamos ter como prioridade, porque não dá para ter para tudo, é até confuso se todos eles são notificáveis. Então, nós vamos ser por tipo de enzima, e por isso que eles estão falando na palestra anterior, a importância da parte enzimática para medidas de controle e estratégias de prevenção, talvez nem tanto para o tratamento, mas não é tão simples assim. A disseminação, por exemplo, do KPC, que é uma das enzimas, a gente vê que é mundial. A disseminação da New Delhi já não é tanta. Então, o KPC, para nós, nos Estados Unidos, está bem em Nova York, foi até a origem do que foi para Israel, né? E outros estados não tem tanto. O NDM eu já posso contar, a gente tem 100 e poucos casos. Então, cada tipo de enzima a gente vê que pode ser diferente. Agora, a grande pergunta, pode ficar o seu problema, ou é o seu problema? Aqui na sala, quantos enfrentam esse problema na sua instituição? Levanta a mão. Quantos de ustedes têm problema de CRE em sua instituição? Quantos? Todos. Ok. Porque em outros lugares não há tal problema. Agora, este foi o presidente de Panamá, o presidente do Panamá enviando um pedido ao CDC para que fôssemos ajudar num surto. E eu sempre falo, o CRE tem o potencial de ser o seu problema no futuro. Então, esse surto, eu sei que vários de vocês até foram também ajudaram na investigação e no controle. Então, foi o primeiro que foi notificado no Panamá. Só que já existia a resistência há algum tempo. Vendo os resultados do laboratório, já existia há algum tempo. E não tinha vigilância adequada, controle de infecção adequado, e o que facilitou a transmissão. Não tinha protocolos de como lidar, como limpar equipamento, de isolamento, lavagem de mãos era bem baixa, e também, por problemas de recursos, a implementação de precaução contato era ruim. Então, o que foi feito foi coisas básicas, isso que a gente falou antes, coisas básicas que podem ser feitas mesmo com recursos pequenos, que foi ter protocolos para a identificação dos pacientes com KPC. Nesse caso, era importante achar não só os pacientes
com a infecção, mas também os colonizados. E fazer as medidas de isolamento. O que foi muito interessante é que o que foi visto é que mesmo depois do protocolo, a aderência às medidas era baixa. Então, monitorar a aderência dos profissionais a seguir essas medidas, e até tinham uns devices, uma tecnologia nova para fazer isso, foi o que fez as pessoas aumentarem a aderência. Mas isso não é só um problema no Panamá. Teve um surto de CRE no hospital super importante no NIH, e não se conseguia prevenir. E quando nós fomos ajudar, o que a gente viu que não era porque não tinha recomendações, mas a aderência à recomendação, mesmo lá, era baixa. E só quando conseguiram aumentar a aderência a essas recomendações que conseguiram controlar o surto. Então, no Panamá, a OPAS, com colegas aqui do Uruguai e também da Argentina, continuaram, porque não é só o surto, e depois do surto, como é que você faz? Mas continuaram com todo esse envolvimento e mostrando que, com isso, conseguiram controlar e manter aquele hospital quase sem a CRE. E quando tinha um caso, eles sabiam o que fazer. No Porto Rico, a mesma coisa. A mesma coisa, a história exatamente a mesma, já tinha mais tempo, os mesmos fatores de risco, que era problema de controle de infecção. E o que eles fizeram? Foi um trabalho muito grande. Eu vi algumas pessoas aqui falando de microbiologia, entre laboratório, programa de controle de infecção, e, nesse caso, eles tiveram que não só fazer as precauções de contato, mas também fazer o screening dos pacientes quando eles eram admitidos. Só que eu quero comentar uma coisa. O teste para fazer screening para colonização é muito difícil. Não é fácil. Então, também uma outra coisa que a gente tem feito é trabalhar com a indústria e, nos Estados Unidos, com o FDA, para aprovação de testes mais fáceis e mais rápidos para identificar paciente colonizado, porque senão é muito custo e muita confusão. Então, esses 4 elementos são os elementos que a gente usa para o controle. Não é só não é um ou outro, são todos. Tem que prevenir transmissão, e para isso tem que ter identificação imediata e precoce. Tem que fazer vigilância, tem que melhorar o uso de antimicrobianos, mas também tem que ter novas drogas, tem que também ter novas maneiras diagnósticas, porque senão a gente não consegue lidar com tudo isso. Eu comentei de manhã que essas infecções, o grande problema é a transmissão de uma instituição para outra. Me fizeram uma pergunta, como que nós estamos fazendo com nursing homes, que são os asilos, que são os locais de longa temporada. Não tem estrutura nos Estados Unidos de controle de infecção bom nessas unidades. E esses pacientes vão para o hospital com infecção, transmite no hospital, volta, vai para a comunidade. Então, realmente, isso acaba sendo um problema muito sério que a gente está vivendo. Em Israel, eles tiveram um problema que provavelmente foi um paciente de Nova York que foi para lá, virou uma endemia, começou com uma epidemia, virou uma endemia, e eles mostraram que, se fizesse um trabalho coordenado, no qual todo mundo seguisse as medidas de contato, de isolamento de contato em Israel, eles também melhoraram a comunicação entre os hospitais e todas as instituições de saúde. Eles todos tinham que notificar o CRE e também testar para colonização. Eles viram que era possível controlar. Foi possível controlar com 79% de queda, e foi possível manter esse nível. Não só controlou com o isolamento clínico de cultura clínica, mas também com o screening, mostrando que foi possível. Então, eu falo isso porque é possível. Não é fácil, mas é possível. Mas tudo depende também do nível da endemicidade. Então, a pergunta que fizeram, que o Rodolfo comentou, ele comentou o hospital dele. O seu talvez seja um pouco diferente. A sua região seja diferente. Então, eu volto a falar. Não crie algo novo. Trabalhe em conjunto. Trabalhe em conjunto, porque pode ser uma parte daqui de Montevidéu, onde há um hospital, clínicas ao lado,
a realidade, trabalha em conjunto para ver como vai fazer a parte de controle de infecção, se vale a pena o screening ou não. Não segue só o que a gente fala no CDC, adapta a sua realidade, mas adapta a sua realidade com uma função, que é proteger o seu paciente. E sempre aprenda, não precisa ter randomized trials para ver tudo isso, porque o paciente vai morrer antes. Então, os trials são ótimos, mas lembre, só os positivos que acabam sendo publicados. Então, também troquem de ideias entre vocês, tá? Porque isso é fundamental. Então, eu pus esse slide de novo, porque se lembrar de uma coisa que eu falei aqui, é que a colaboração regional é fundamental. Tem um surto, um brote, a primeira coisa, assim que você souber, as unidades de saúde, as unidades públicas, tem que avisar e avisa todos os hospitais, porque daí talvez você faça um screening, dependendo da sua realidade, pode ser uma unidade só. Então não tem tudo ou nada, tem muitas coisas que devem ser feitas, mas adaptadas para o que vocês vivem. Em termos de vigilância não é fácil. A vigilância não é fácil por um motivo, porque a vigilância depende do seu laboratório. E talvez a realidade dos laboratórios no Uruguai seja diferente da realidade do laboratório no Brasil. Eu, recentemente, estive numa reunião de microbiologistas no Brasil, no qual eu vi que, dependendo da região, a realidade é uma, mas uma parte que me preocupa é ver que os clínicos, o pessoal do controle de infecção hospitalar, não trabalha com os microbiologistas. E isso é fundamental, porque assim que vocês trabalharem junto, o microbiologista vai te ajudar não só para o clínico como tratar, mas também como se será que a gente precisa ver se é o tipo de enzima ou não? Será que eu preciso fazer um isolamento diferente? Se esse perfil é diferente e é parecido? Então, é fundamental isso. E eu pus esse slide para mostrar como, em termos de resultados de laboratório, a gente mundialmente ainda está muito a desejar. Todos os sistemas de vigilância que nós temos nos Estados Unidos dependem do resultado de laboratório. E para a resistência bacteriana isso é fundamental. Então, eu falo isso porque é fundamental não só que o laboratório seja bom, mas que o laboratório trabalhe com todos vocês para realmente informar e melhorar. Então, esse é um slide mostrando que o laboratório, em termos de mostrar o que está acontecendo, ajudar na parte clínica, quais são as melhores opções, ajudar na parte de controle de infecção. Será que é algo diferente, uma enzima diferente, uma resistência diferente que temos que isolar todo mundo? Fundamental. E para confirmar também toda a parte de mecanismo e de fenotipo, porque talvez não seja necessária, como foi dito antes, fazer para todos os pacientes, mas o laboratório pode te ajudar quando fazer. Em termos do uso de antibiótico, uma coisa que eu quero comentar é que é fundamental a gente continuar tratando os pacientes da melhor maneira possível. Então, todas as vezes que eu falo em melhoria de uso de antibiótico, eu não estou falando do paciente grave. O paciente grave, o clínico, o infectologista com o laboratório tem que decidir o que fazer. Controle de infecção, controle de antibiótico não é para intervir. Tá? Paciente grave tem que fazer tudo para o paciente. Mas, quando a gente pensa que, apesar de vários antibióticos estarem em desenvolvimento, nós vamos realmente não ter nenhuma opção, tem muitas estratégias e bactéria muda independente de antibiótico, mas o antibiótico ajuda. Não só na bactéria em si, mas a gente sabe que agora o antibiótico ajuda no microbioma. E a gente está até vendo índices que talvez a gente use no futuro, ainda bem em começo, que ajude até saber qual é a melhor estratégia, não só baseado na sensibilidade, na suscetibilidade da bactéria, mas também no microbioma do paciente. Os grandes problemas que a gente vê do uso de antibiótico a nível global é que em muitos locais usa-se
o antibiótico sem ter um diagnóstico laboratorial. Outros locais, na comunidade, pode-se usar o que quiser. Eu não sei como é aqui no Uruguai. O Brasil melhorou. O Brasil era o lugar que você podia comprar a ceftriaxone na farmácia. Agora tem uma legislação, não pode mais. O Chile eu sei que também não pode mais, já há alguns anos. E esse fato de poder usar na comunidade o que quer e comprar nas farmácias é um grande problema em muitos países. Que realmente, outra que é um problema são os sistemas de pagamento, que varia de país a país, e que muitas vezes vai incentivar o uso de algumas drogas que talvez não sejam as de primeira escolha. E então, acaba sendo um problema. Então, a gente tem que ver tudo isso, não é só aquele paciente em si. Você tem que ver também as políticas de saúde que vão facilitar a melhoria do uso de antibióticos. E, em termos de curto prazo, campanhas para melhorar o uso são fundamentais. Nós fizemos um questionário há um mês nos Estados Unidos e nós vimos que 1 entre 10 médicos, não sabia que antibiótico podia causar efeito colateral. Apesar de toda a campanha que a gente está fazendo. 1 entre 10 médicos disse que usaria antibiótico dependendo da pressão da família. Não dentro do hospital, mas em clínicas na comunidade, especialmente em pediatria. Então, a gente ainda precisa muita educação, ainda precisa mostrar que isso não tem necessidade. E, em termos de longo, é realmente mostrar, ter mais treinamento. Eu vejo que em currículo médico, em currículo até de farmácia, a parte de antibióticos passa raspante. Então, é também começar a educar mais os nossos alunos. E ter melhores diagnósticos e rápidos que possibilitam decisões em termos de antibiótico mais rapidamente. Uma outra coisa que eu quero comentar é que eu mostrei esse slide inicialmente e foi a primeira vez nos Estados Unidos que a gente está recomendando que todos os hospitais tenham esses programas. Não significa que cada programa tem que ter um infectologista. É o que todo infectologista queria. Mas a gente está vendo que tem outros grupos, sim, que também pode ter esse papel. E nos Estados Unidos, os hospitalists, que é um grupo novo de clínico geral, que estão se envolvendo muito com a parte de antibiótico e ajudando especialmente hospitais onde não tem infectologista. Então, onde tem infectologista, perfeito. Onde não tem, tem outros que também podem ter esse papel. E uma coisa fundamental no controle de antibióticos, na melhoria do uso de antibióticos, não comecem com coisa complicada. Comece com o básico. Comece com profilaxia. Comece, por exemplo, a gente viu num estudo agora nos Estados Unidos, que nós fizemos, que 50% dos pacientes hospitalizados tomavam antibiótico. Nós vimos que, comparando várias UTIs com pacientes similares, a diferença em uso de tipo de droga e quantidade era incrível. Nós não estamos dizendo que estava certo ou errado, era só mostrando. A outra coisa que foi interessante é ver quantos casos de infecção urinária internado que não tinha nem cultura pedida. Então, coisas básicas, ter uma cultura pedida, escrever o medicamento que vai usar, o porquê, e avaliar 48 horas depois, é um grande passo na melhoria do uso de antibióticos. Nós temos essas campanhas que usem à vontade todos os materiais, uma é para a parte da área hospitalar, a outra é para a parte na comunidade, e a gente vê que na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente não está conseguindo controlar o Clostridium difficile. A gente está com 2%, a nossa meta é 30%, então estamos muito abaixo. Então, o que a gente está fazendo? É isolamento, limpeza. Se a gente lá não melhorar o uso dos antimicrobianos, nós não vamos conseguir. Então, o que a gente vê na Inglaterra, e daí todo mundo fala, não é possível. O que a gente viu na Inglaterra é que em 7 anos eles conseguiram, também começaram que nem lá nos Estados Unidos, isolamento, a limpeza do ambiente, até o momento que eles começaram
a melhoria do uso de antibióticos, com controle de alguns que com importância para o Clostridium difficile, eles tiveram uma queda de 50% a 70% nos casos de Clostridium difficile. Então, essas coisas eu falo porque é integrado, não é um ou outro. E quando eu vejo vocês, tem que estar junto e pensando em todas as estratégias. Então, em conclusão, o jeito que eu vejo é que a resistência, as intervenções para resistência, para controlar e prevenir resistência antibacteriana, elas precisam ser, primeiro, importantes para o paciente, que melhora a sobrevida do paciente e não crie problemas para o paciente. Segundo, deve ser enfocada às necessidades locais. Uma coisa que talvez dê certo na Espanha ou certo nos Estados Unidos, talvez não dê certo no Uruguai. O Uruguai, eu soube ontem, que conseguiu controlar o KPC. Teve alguns surtos, conseguiu controlar, e isso tem que ser... Eu queria ter um slide para começar a usar como exemplo de como é possível. Então, tem que aprender com tudo isso. Tem que ter também um programa que seja sustentável a nível das unidades hospitalares ou de saúde, sustentável pelos médicos, farmacêuticos, microbiólogos e tudo mais, e pelo governo. Não é só uma coisa que vira moda e depois não dá para continuar. E tem que ter um envolvimento em todos os níveis. E por isso que eu acho que é fundamental que a gente fale disso nesse momento. Porque nesse momento é o momento. Se vocês deixarem passar, passou. Porque é o momento em que todo mundo está falando de resistência bacteriana. Falando não só do problema, mas falando como resolver o problema. Então, no CDC, a gente está, que eu falo em inglês, taking advantage of the moment. Nós vamos realmente usando tudo que a gente pode para aproveitar o fato que todo mundo está prestando atenção. E eu brinco que eu falo que é o único assunto que os democratas e os republicanos concordam, que algo deve ser feito. Então, a gente tem que aproveitar. Então, o que no CDC nós estamos fazendo? A gente tem materiais, a gente tem guidelines que devem ser adaptados. E os guidelines, muitas vezes, não dá para esperar o randomized trial. Então, se vocês têm guidelines para tratamento clínico, começa, vê se dá certo, adapta como necessário. E também a gente tem ferramentas para ajudar a implementação dos guidelines. A gente está fazendo muita parte de educação e treinamento, nós fazemos toda a parte de resposta a surto nos estados, com a parte de suporte laboratorial, vigilância de tudo que está acontecendo e cada vez mais vendo como que a gente pode ajudar usando os dados que a gente vê. Então, o que a gente fala, que eu falei antes, é o detect, respond and protect. Assim que detectou, responde e faz alguma coisa para proteger. E, finalmente, o que eu vejo como intervenções potenciais a curto prazo inclui campanhas para o público, para toda a área de saúde e para os políticos também. Tem que envolver os políticos. Atenção a toda a parte de higiene básica. Gente, a gente sabe, não, as bactérias, elas transmitem, mas a gente é ótimo transmitindo bactéria. Vamos ser ruins transmitindo bactérias, vamos mostrar que a gente consegue não transmitir. Então, higiene básica, a parte de controle de infecção, fundamental. Acesso, tentar diminuir acesso ou acabar com acesso a antibiótico que não tenha prescrição e também continuar com novas drogas como necessário. Fazer a vigilância, não de tudo, mas a vigilância do que é necessário para vocês, para poder controlar o que vocês estão vivendo. E a parte de laboratório, que eu acho fundamental. Então, tem que ter envolvimento dos governos locais, federais, os líderes na área de saúde, os diretores dos hospitais, eles têm que estar sabendo o que está acontecendo e envolvidos, porque senão não vai acontecer nada.
quem paga a saúde. Eu não sei o sistema aqui, mas as seguradoras de saúde. É o momento ideal, porque sai caro. É o momento ideal também para elas serem parte da solução. Os programas de controle de infecção, todos aqueles que cuidam de pacientes, sejam médicos, enfermeiros, farmacêuticos, microbiólogos, fisioterapeutas, todas as organizações hospitalares ou profissionais, a indústria privada, porque nós precisamos de novos testes e novos antibióticos, os pacientes, especialmente porque assim eles entendem que talvez não usar antibiótico é uma coisa boa, a imprensa e aqueles que fazem a legislação. Não é fácil. Não é fácil, mas como o Dr. Rafael comentou, as bactérias são rápidas. E se a gente não for rápido, a gente vai começar a ter curso de mostrar como fazer milagre com os restantes dos antibióticos que a gente tem para poder tratar os pacientes com essas bactérias. Muito obrigada. Graças.